Hoje eu vou te mostrar um dos aplicativos que eu desenvolvi que meus clientes mais gostaram e que, curiosamente, é um dos mais simples que eu já desenvolvi. Então, se você quiser ver qual é e como eu fiz para criá-lo sem digitar uma linha de código, fica comigo. Esse é um aplicativo que criei para vendedores que queriam agilizar um pouco seu processo de vendas. Nesse caso, eles tinham uma feira de negócios que durava uma semana e recebia muita gente, tinha um fluxo muito alto de pessoas. E aí eles não conseguiam pegar os contatos das pessoas à medida que elas passavam. Iam 50 mil pessoas durante 6 dias de feira. Então eu acabei criando essa ferramenta para eles, que ajudou em muito, não só a pegar os contatos, mas a agilizar muito o processo de atendimento. Então eles trabalhavam com produtos de alto valor. Aí aqui eu fiz uma simulação, por exemplo, com carros, que aí fica mais fácil de entender, como se fosse uma loja de carros seminovos aqui, por exemplo. Vou explicar para vocês como que funciona e como que isso aqui vai ajudar a pegar o contato de um cliente. Então, essa é a tela principal aqui, fiz bem simples para vocês entenderem. Vamos incluir novos carros aqui como se fosse o estoque de uma loja de seminovos. Vamos colocar, por exemplo, um Toyota Corolla 2018 por 75 mil, desconto à vista, 15 mil. Esse aqui eu sou dono de uma loja de carros, incluindo no meu estoque, né, por exemplo. Uma Honda CR-V 2018, 100 mil, pô, tô tão por fora de carro, nem sei mais quanto vai. Desconto à vista, 20 mil. Ok, populamos os dados. Esse Honda Fit eu já tinha colocado. Então vamos pegar, por exemplo, o Corolla aqui, ó. Essa ferramenta, note que eu estou mostrando para você no navegador, né? Mas ela funciona igualmente bem, na verdade até um pouquinho melhor ainda no celular. Então o Corolla, por exemplo, aqui, que a gente colocou em 75 mil, a ferramenta já calcula um valor de entrada de 7.500, por exemplo, que ele já pega 10% aqui, né? Vamos mudar para, vamos dizer que, por exemplo, vou dar 25 mil de entrada. Está junto com o cliente, montando um orçamento com ele pelo celular, né? Então aqui a gente tem o carro de 75 mil, com 25 de entrada, fica um saldo a pagar de 50 mil. O próprio aplicativo já calcula quanto ficaria as parcelas de financiamento. Aqui eu fiz um financiamento sem juros, né, como se fosse que eu só dividir por 12, por 24 ou por 36 o saldo. Mas se você quiser, você pega aquela tabela de coeficientes do banco, que o banco libera para os garagistas, e aí você lança a tabela aqui. E a ferramenta pode fazer o cálculo diretamente com base nessa tabela. E aí consegue fazer um financiamento com juros aqui, né? Fiz sem juros para facilitar. Então você já consegue passar para o cliente na hora, não precisa ficar calculando. Já viu o vendedor de carro, quando ele pega uma HP e começa a calcular o valor de cada parcela? Isso é desnecessário, porque o aplicativo aqui já calcula. Ou à vista, ele já pega o desconto que o dono da loja aqui já provisionou. No caso era de quanto? Era de 15 mil, né? De 75 por 60 mil reais poderia ficar o desconto. Então aqui você já tem informações personalizadas do bem que você está querendo, de acordo com o valor de entrada que o cliente quer dar. Se você muda aqui, tudo já muda o valor, né? Já muda o valor das parcelas. Então aqui você já consegue passar informações de forma muito mais ágil para o cliente. E a grande sacada está aqui, no enviar por WhatsApp. Porque aqui você consegue já colocar o nome do cliente. Então, no momento que o vendedor está negociando com o cliente, ele já fala, ó, já me dá o teu nome, já me dá o teu número de telefone, que eu já faço aqui agora mesmo. Então eu vou fazer aqui, por exemplo. Vou esconder meu número de telefone aqui, que senão começa a chegar spam daqui a pouco, né? E aí ele já monta um texto de WhatsApp com todas as informações. Se você modela esse texto à medida que quiser, à medida que o dono da loja te pedir. Então olha só que bacana. Esse aqui é um texto que eu desenhei como eu faria se eu fosse dono de uma loja de carros, né? Olá, Renato, tudo bem? Conforme falamos aqui na loja, ABC Seminovos segue o orçamento Toyota Corolla 2018. E você vê que inclusive usando emojis, então usando a cara do WhatsApp, né? Valor 75 mil. Podemos trabalhar com uma entrada de 50 mil, saldo em 12 de tanto, 24 de tanto ou 36 de tanto. Ou ainda se quiser pagar à vista, conseguimos só. Errei a grafia aqui. Conseguimos chegar no incrível valor de 60 mil.
que achou, obrigado por sua visita, abraço, tal. Então, com base nisso, a gente consegue oferecer para o cliente uma ferramenta que agilize muito todo o processo de vendas dele. Isso é muito bacana, eu fiz isso. E como eu falei, foi uma das ferramentas que os vendedores mais gostaram. Os vendedores passaram a ficar o dia inteiro trabalhando com base nessa ferramenta, porque agilizava em muito o tempo de trabalho deles. Agora vamos direto para o editor aqui no Bubble, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz para desenvolver esse aplicativo. Eu demorei mais ou menos uns 40 minutos, mas eu vou explicar para vocês mais rápido do que isso. A tela principal é essa aqui. Se você clica nesse botão incluir um novo carro, o que ele faz? Ele mostra um pop-up, adicionar carro. Qual que é esse pop-up? Esse aqui. Então aqui nesse pop-up tem 3 campos. Modelo do carro, preço do carro e o valor do desconto à vista. O usuário preenche os 3 campos e clica aqui em incluir carro no banco de dados. O que vai acontecer quando ele clica no incluir carro no banco de dados? 3 ações. Ele cria um novo carro no banco de dados, com essas 3 informações aqui. O modelo de acordo com o que estava no campo modelo, o preço de acordo com o que estava no campo preço e o desconto de acordo com o que estava no campo desconto. Criado isso, ele vai para a segunda ação, que é o quê? Resetar os campos. Por quê? Porque ele zera o formulário, né, para você depois, quando for abrir novamente o pop-up, ele tá vazio. E aí ele esconde o pop-up. Simples assim. E com isso ele populou o banco de dados. Aí voltamos para cá. Esse tipo de input de formulário chama drop-down, que é aquela caixa de seleção aqui, né? Essa aqui, ó. Você vê que essa caixa de seleção, ela traz escolhas dinâmicas. Poderia colocar aqui escolhas estáticas, né? Ah, quais são as opções? Opção 1, opção 2 ou opção 3? Não é isso, eu quero trazer escolhas dinâmicas. Quais escolhas? Pegue carros, aí aqui ele traz do meu banco de dados, né? Faça uma busca por todos os carros que tem no banco de dados, e o que vai aparecer aqui é o modelo do carro. E aí ele fica composto como tá aqui, né? Aí aqui você vê, mas por que não aparece? Só aparece essa tela. Quando eu estou usando um aplicativo, só aparece essa tela pequena se no editor tem essa tela muito maior aqui. Porque isso aqui é um grupo que está escondido. Olha aqui, ó, o elemento não está visível ao carregar a página. E aí eu coloquei uma condicional que é o seguinte: esse elemento só vai ficar visível quando o drop-down do modelo de carro não estiver vazio, ou seja, quando o usuário tiver escolhido um carro aqui. Aí esse grupo aparece. Se está vazio, ele não aparece. Aí você vê que inclusive já modifica o campo, até esse campo branco aqui. Aí escolheu o carro, ele aparece. Deixa eu atualizar aqui que eu fiz alguma mudança. Aí o que mais tem nesse grupo? O campo do valor de entrada, onde a gente preencheu qual a entrada que o cliente quer dar. E aí aqui todos os campos de preço, né? Por exemplo, o preço normal. Aqui eu fui só trazendo as fórmulas. O que é o preço normal? Pega o carro que está lá no drop-down modelo do carro. Qual que é o drop-down modelo do carro? É esse aqui. Pega o carro que eu selecionei então e me traga o preço em formato de moeda reais. Qual o valor da entrada? Pega o que está no input valor da entrada, que é esse aqui, não. Input valor da entrada. E me traga o valor dele em reais. Você vê aqui que no valor da entrada, inclusive, eu já coloquei na fórmula para pegar o preço e dividir por 10, né? Ou seja, como se fosse 10% de entrada. O saldo a pagar. O que é o saldo a pagar? É o valor normal do carro menos o valor de entrada. Opções de financiamento. Saldo em 12D, pega o saldo e divide por 12. Pega o saldo e divide por 24. Pega o saldo e divide por 36. E no valor à vista, pega o valor normal e subtrai o desconto que está lá no modelo do carro. Então ele vai ler qual o carro que está selecionado aqui. Aí tem lá o campo desconto. Lembra que quando a gente criou o carro, a gente colocou o quanto poderia dar de desconto? Aí ele desconta isso. E por fim, o botão enviar por WhatsApp. O que acontece quando você clica nesse botão? Ele simplesmente mostra o pop-up. O que tem nesse pop-up? Tá aqui. Esse pop-up é simples. Ele tem 2 campos somente. O nome do cliente e o telefone do cliente, que é o que vocês viram ali, né? Nome do cliente, telefone do cliente, que aí você digita. Agora, o que é isso aqui que você está vendo? E por que você não está vendo aqui, né? Porque é um elemento que está, novamente, escondido. Ele é visível quando a página carrega? Eu coloquei não. Porque o elemento nasceu escondido, ele não é para ser mostrado. Ele é só onde eu inseri os dados. E foi aqui que eu criei aquele texto que foi enviado, que é o quê? Cria aqui rapidinho. Olá, input nome do cliente valor, ou seja, o valor do que está no input nome do cliente.
que é esse aqui em cima. Olá, input, nome do cliente e valor, tudo bem? Conforme falamos aqui na loja ABC Seminovos, segue o orçamento. Aí aqui ele pega o quê? O modelo do carro que a gente selecionou lá naquele drop-down. Aqui ele pega o preço, formatado como moeda, né? Podemos trabalhar com uma entrada de, aí novamente um conteúdo dinâmico. Tudo isso que você está vendo em azul é conteúdo dinâmico, tá? Então ele está puxando de algum campo, está puxando do banco de dados. Perceba que tudo que eu estou falando aqui, não falei de uma linguagem de programação, não falei de um código, né? É só lógica mesmo. Podemos trabalhar com a entrada de, aí o valor que está lá naquele input do valor de entrada, lá atrás. E o saldo em 12D, aí novamente ele puxa o valor do input de 12, o valor do input de 24, o valor do input de 36. Ou ainda, se quiser pagar à vista, conseguimos chegar no incrível valor de, e aí ele traz o valor que está lá no input à vista. Que achou? Obrigado por sua visita, abraço, João das Membros. O que é esse asterisco aqui? Eu não sei se você sabe, mas no WhatsApp, se você coloca um texto entre asteriscos, ele fica em negrito, né? E quando você coloca entre sublinhados aqui, ele fica em itálico. Então eu montei aqui o texto padrão que deveria ser enviado com todo o conteúdo dinâmico. Aí vamos ver o que acontece quando a gente clica no abrir o WhatsApp e enviar. Ele manda você para um URL externo. Qual URL externo? Aí aqui, né, isso aqui não é nenhuma API, isso aqui é muito simples. O WhatsApp disponibiliza isso, né? Se você pega e digita qualquer coisa assim, ó, wa.me barra, aí coloca o teu telefone, 5511 91919191, qualquer coisa aqui. Ele já vai abrir o WhatsApp web aí, ó, para enviar pro 91919191. Se você colocar assim, ó, wa.me, isso aqui é algo que o WhatsApp disponibiliza gratuitamente, pode digitar no teu navegador aí que vai funcionar, não tem erro. 55, que é o DDI do Brasil, 11. Um telefone fake aqui, 91919191, é onde foi parar nessa tela aqui. E se eu fizer assim, ó, interrogação, texto, igual a olá. Aí você vai lá, cola no navegador, aí ó, enviar o seguinte WhatsApp para o número 11, 91919191, já com o texto olá. Então, a gente simplesmente pegou esse link e colocou ali no nosso aplicativo. Então, o que você está vendo aqui? wa.me/55, aí ele pega o número de telefone que está aqui. Aí aqui que está a grande sacada. Olha como não é dificuldade de desenvolvimento, não tem nada a ver com isso, é criatividade. Pô, Renato, mas você quando botou o telefone, você botou parênteses, você botou espaço, e aí ele não funciona. Quer ver, ó? Vamos botar aqui, por exemplo, o DDD entre parênteses, um espaço aqui e um traço aqui, por exemplo. Ó. Ele não funciona, ele não puxa. Olha lá, ele vai para uma página genérica qualquer, por quê? Porque ele não entendeu o código. E é claro que ele não entendeu, né? O espaço ali no URL ele compromete. Então o que eu fiz? Simplesmente fiz o seguinte, ó. Pega o valor que está no campo do telefone. Find and replace, em inglês é o quê? Procure e substitua. Então primeiro aqui, ó. Procure qualquer espacinho em branco que tem, ó, e substitua por nada. Ou seja, retire os espaços. Depois, procure qualquer parênteses que tenha e retire, e novamente, substitua por nada, né? Retire os parênteses. Retire os parênteses para o outro lado e retire os traços. Então se o cara digitou parênteses, espaço ou traço, ele limpa tudo. E aí ele vai lá e insere os 55 antes, como você está vendo aqui, né? E aí ele já bota o interrogação, texto igual ao valor que está nesse multiline input. O que é esse multiline input? É esse texto aqui, ele é um input multilinha, né? Simples assim. Então, esse é o número de telefone e esse é o texto que deve ser enviado. E abre numa nova aba, né? Então ele já abre uma nova aba. Uma sacadinha só aqui que você precisa estar atento é a seguinte, ó. Você tem que botar esse formatado como um URL encode. Não sei se você sabe o que é isso, mas o URL encode é o seguinte, você coloca assim, por exemplo, ó. Olá, tudo bem? Como vai você? Se eu colocar isso aqui aqui na barra de procurar, ele não vai entender, né? Aí eu dou um encode. Esse aqui é o meu resultado codificado como URL, entendeu? Olá, tudo bem? Como vai você? Ele substitui todos os espaços e acentos por esses códigos aqui, que aí ele consegue entender. Quer ver como ele consegue entender? Ó? Vou colocar aqui, ó. Por exemplo, vamos tentar com os espaços aqui, ó. Olá, espaço, tudo, espaço bem. Eu acho que o espaço ele até entende, Mas para acentuação, tudo isso, ele precisa já trazer decodificado. Então substitui esse texto complexo aqui, ó. Aí, ó. Olá, tudo bem, como vai você? Ele consegue entender acento, consegue entender interrogação. E é isso, o aplicativo nada mais é do que isso. Então assim, apesar de ser extremamente simples, olha a quantidade de elementos que tem. Então ele tem um cabeçalho, ele tem aqui um formulário onde ele mostra as informações do carro de várias formas diferentes, um pop-up que você usa para popular o banco de dados,
e um pop-up que você usa para enviar mensagem por WhatsApp, nada mais do que isso. Então olha como a gente consegue, com criatividade, e novamente, sem programar, sem digitar código, agregar muito valor. Isso aqui, até hoje, pô, você vai comprar um carro, você vai comprar um imóvel, ninguém usa uma ferramenta nem parecida com essa. Pode mostrar isso aqui para qualquer um deles, todos vão falar, eu compro, eu uso, adoraria ter isso aqui, agilizar 1000 vezes o meu processo de venda. Então é isso, gente. Obrigado. E se você gostou, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo e comente que tipo de aplicativo que você quer ver eu desenvolver aqui. Eu faço questão de fazer ao vivo. E fala mais sobre o que você quer saber sobre esse mundo da programação sem código. Obrigado.